Fala galera do YouTube, o vídeo 5, né, falando de transistores e agora também um dos componentes semicondutor, como o famoso diodo, né. Então mais um vídeo 5 aqui, né, continuando, né, que eu parei o vídeo 4, que é falar do diodo túnel. Então vamos falar sobre esse diodo aí. Bom, o outro semicondutor que tem característica de resistência negativa é o diodo túnel ou ESAC, né. Um dos símbolos é mostrado aqui. A proporção que a voltagem de polarização é aumentada, desde zero, a corrente através do diodo túnel cresce até que atinge um ponto crítico. Quando a corrente começa a decrescer, a proporção que a voltagem aumenta, né? Veja bem, o funcionamento desse bichinho aqui. A proporção que a voltagem de polarização é aumentada, desde zero, a corrente através do diodo túnel cresce até que atinge o ponto crítico. Quando a corrente começa a decrescer, a proporção que a voltagem aumenta, tá? Os diodo túnel possuem algumas características que os tornam valiosos para um infinito número de aplicações. Servem circuitos osciladores e amplificadores de alta frequência e numa série de outros circuitos que indicaremos, né, oportunamente aí, né? Que indicarei oportunamente aí. Bom, temos o outro tipo de diodo invertido, backdiode, né? No inglês, backdiode. Assemelha-se a um diodo túnel, porém opera em nível menos elevado de sinal. Tem seu nome originado do fato que a junção PN é reversa em relação ao diodo convencional. Opera nos mesmos princípios dos diodos túnel, sendo muito usado em comutação na faixa de frequência muito alta, o HF. O símbolo é idêntico dos diodos comuns, porém acompanhado da letra BD, né? Vai ter o símbolo do diodo comum, que vocês conhecem, mas acompanhado da letra BD, tá? Agora outros tipos de diodo que eu vou dizer, né, que tem os nomes que tá aqui, é o diodo trapped, né? Esse diodo assemelha-se ao varactor, né, o diodo varicap, e tem seu nome das iniciais das palavras trapped plasma avalanche trigger transistor diode. Ao contrário do varactor, que necessita um impulso externo, o trapped que opera no princípio da resistência negativa e auto-impulsionado, né? E é auto-impulsionado. Já o diodo PIN opera esse diodo no mesmo princípio do trapped e tem seu nome das iniciais da palavra positive, intransiente, negative. Pode operar como condutor com polarização direta ou como condensador, né, como um capacitor com polarização inversa, né? Inversa ele funciona como capacitor e direta como um diodo. Já o diodo shotgun, quem já não conhece esse cara aqui, né? Assim chamado em homenagem ao seu inventor, é um diodo em que um dos eletrodos é um semicondutor e o outro é um condutor metal. É ideal para conversores, misturadores e amplificadores operando na região das VHF, tá? Temos esse diodo também, snap, né? Não se lê no inglês, que é snap. Seu desempenho assemelha-se ao do varactor, sendo muito usado para comutação em frequências elevadas, devido à extrema rapidez em mudar de um estado de condução para não condução. E o diodo GUM trata-se de um cristal de arseniato de galho que serve como fonte de energia na região de microondas, ao redor de uns 2000 MHz, né? Então são alguns dos diodos resistentes aí. Vamos ver agora o transistor de unijunção. O transistor pode ser componentes que não possuem duas junções, como até agora descrevemos, né? Os transistores podem ser componentes que não possuem duas junções. O transistor unijunção só tem uma junção ativa e pode ser comparada a uma barra do tipo silício N, na qual dois terminais de base foram introduzidas, né? Uma de cada lado, como mostra aqui na figura, a construção de exemplo, né? Deixa eu colocar aqui o carregador que está querendo descarregar a bateria, só um momentinho. Retornando ao raciocínio, né? Então, o transistor de junção só tem uma junção ativa e pode ser comparado a uma barra do tipo silício N, na qual dois terminais de base foram introduzidos, né? Então, mostra aqui, temos duas bases
Aqui uma barra tipo N e aqui a junção P. E aqui o emissor. Tá? E aqui o seu símbolo. Né? Então traduzida, no qual é o terminal de base introduzido, né, um de cada lado, com o terminal emissor, né, em um elemento positivo, situado em um dos extremos da barra. Quando uma voltagem é aplicada nos extremos dos resistores, uma corrente fluirá na barra de silício desde a base 2 para a base 1. Uma fração de voltagem aplicada aparecerá na junção diodo-resistor. Isso apresenta o local onde é fixado o emissor. O transistor unijunção tem duas bases e não possui coletor. Tá? A junção PN, formada pelos emissor e a barra de silício, é polarizado em reverso, de modo que somente uma pequena corrente de escape flui no terminal emissor. À proporção que a voltagem do emissor é aumentada, chegará a um ponto em que a voltagem aplicada ao emissor será a voltagem na junção do emissor adicionado da queda de tensão na junção PN. A isso se denomina a voltagem de pico do emissor. Neste ponto, a junção PN está polarizada em reverso e a corrente flui desde o emissor para a barra de silício. Né? Desde o emissor para a barra de silício. É muito usado para circuitos osciladores, intervaladores, né? e disparadores também, né? Sobre o transistor de efeito de campo. Transistor de efeito de campo. Existem dois tipos básicos de transistores de efeito de campo: o tipo de junção e o tipo de óxido de metal. Os tipos de junção são designados JFET, né? Temos aqui a imagem mostrada em PNP e NPN. E os dois de óxido de metal, MOSFET, tá? É mostrado na figura aqui, MOSFET. JFET, MOSFET. O FET de junção constitui-se de uma barra de silício com terminais nos extremos. Seu comportamento básico é de um resistor de baixo valor. O terminal de entrada de corrente é chamado fonte, source. O outro é denominado de dreno. A corrente flui através da barra de silício desde a fonte até o dreno, porém a resistência entre os dois terminais pode ser alterada pela tensão aplicada na junção PN. A barra de silício é N e os portais 1 e 2 são P. De todos os semicondutores, é este que mais se aproxima do funcionamento idêntico ao das válvulas. O FET de óxido de metal, o MOSFET, tem funcionamento tão diferente do IFET, que até os símbolos diferem. Possui duas regiões de baixa resistência, tipo N, fonte e dreno, que estão espalhados de modo difuso no substrato. A superfície da estrutura está coberto com uma camada isolante de óxido. Devido à isolação em modo de construção, forma-se uma espécie de condensador, né? que ao receber uma carga positiva no lado do metal, induz uma carga negativa no lado do semicondutor. À proporção que a carga positiva cresce, a carga negativa também cresce, a fim de manter o equilíbrio ou neutralidade, né? Até que a região sob o óxido se torna uma região semicondutora tipo N, e a corrente flui entre a fonte e dreno através do canal induzido, né? E falando sobre o circuito integrado, né? O que é o circuito integrado? O circuito integrado nada mais são que uma forma sofisticada de fabricar os transistores e diodos em grande quantidade no espaço antes ocupado por uma simples unidade, né? Graças às novas técnicas de miniaturização, é possível fazer isto em áreas incrivelmente pequenas. Porém, não é só o semicondutor que está sendo integrado em pequenos espaços. Elementos resistivos para substituir resistores e elementos capacitivos para substituir condensadores são incluídos nos pequenos blocos integrados. Hoje é possível ter na área ocupada por uma moeda de 10 centavos, por exemplo, todos os componentes, exceto condensador variável, né, eletrolítico, transformadores de FI, saídas e falantes, né, de um rádio, de ondas médias, que não dá para incluir ainda, né? Porém, não se deixa o aluno e o telespectador aí dominar pela impressão que os CI vão tirar da jogada os semicondutores individuais ou mais importantes, ou técnicos independentes que realizam montagens individuais, né? Nada disso. Sempre haverá lugar na mais moderna
sociedade tecnológica, né, no nosso mundo tecnológico, para aqueles que têm conhecimento e que sabem, usando as mãos juntamente com o cérebro, aplicar os recursos técnicos para inovar, modificar todos os aparelhos que surgem dos fabricantes e ainda inventar por conta própria novos circuitos e aplicações, né? O circuito integrado, o CI e C, apenas irão mudar certos aspectos da aplicação tecnológica, como os semicondutores também mudaram a fase do campo de trabalho antes dedicado às famosas e antigas válvulas, tá? Então isso aí, gente, técnica de eletrônica, fechando aqui esse assunto de transistores e outros componentes, né, de semicondutores. E depois vou mostrar aqui uns esqueminhas de alguns circuitos usando esses transistores de algumas matérias que foram usadas aqui nesse vídeo, tá? Vamos dar um exemplo de alguns circuitinhos aqui básicos. E caso você queira montar no protoboard, para quem tem prática com protoboard, não vai ter dificuldade em dimensionar, né, o circuito sem a placa de circuito impresso ou possivelmente desenhar o seu programa aí de circuito, de projetar, de planejar circuito impresso, as linhas e as conexões para a ligação dos componentes que vão ser apresentados no esquema. Ok? Técnica eletrônica, até a próxima.